Oi, turma, do livro Cartas de uma Morta, Chico Xavier com Maria João de Deus, no quinto texto, Na Vertigem da Retrospecção. O ataúde pareceu-me um novo leito, porém, quando me convenci de que me arrebatavam com ele, entre os angustiosos lamentos dos que ficavam, uma impressão penosa atroz subjugou-me integralmente. Achei-me então sob indefinível sentimento de medo, que me aniquilou a totalidade das fibras emotivas. Um choque de dor brusca dominou minha alma e eu perdi a consciência de mim mesma. Após algum tempo, cuja duração não posso determinar, paulatinamente afigurou-se-me acordar. Contudo, a princípio, achava-me envolvida no mesmo panorama de sonho, como se a memória fosse possuída de um admirável poder retrospectivo. Comecei a ver todos os quadros da minha infância e juventude, relembrando um a um os mínimos fatos da minha existência relativamente breve. Via-os, esses quadros do pretérito, com naturalidade, sem admiração e sem surpresa. A espiritualidade, quando vem nos trazer um pouco de esclarecimento sobre a questão do desencarne, eles sempre dizem, né, que vai aparecer para a gente como se fosse uma tela mental todos os feitos, né, que nós tivemos durante o decorrer daquela existência. Aquilo que nós podemos aproveitar como reflexão e mudança naquele instante, né? Dependendo do esclarecimento, dependendo do merecimento, da evolução daquele espírito. Nem sempre é assim, mas existem casos que a pessoa, com tranquilidade, avalia a sua existência em pouco instante ali e dentro de uma felicidade, dentro de um contexto de mais elevação, né? Quando o ser é mais desequilibrado, mais inferior, ou não tem o devido merecimento, né? Aí o quadro já é outro, aí a situação é outra. Mas aqui se vê que ela foi amparada, apesar do descuido, né? Do luto ser um luto muito triste em relação ao desencarne dela, então ela ficou meia, como que eu posso dizer? Ela ficou não desequilibrada, mas eu esqueci a palavra certa agora. Ela ficou agitada, ela ficou temerosa, insegura, né? Essa é a palavra, insegura, né? Diante do seu desencarne, pela falta de preparo das pessoas que fizeram, né? Velório, enterro, choraram muito, ficaram tristes demais com a sua partida, ao passo que poderiam estar acolhendo ela, fazendo prece, preparando ela para chegar no campo espiritual. Então, a falta do preparo do próprio espírito para aquela condição de desencarne, a sua família, fez com que ela desse aquele desequilíbrio de entendimento, né? Mas ainda que tivesse esse momento de desequilíbrio, ela foi amparada e chegou esse momento da retrospecção, né? Que é aquele momento que eles apresentam para ela uma tela dos acontecimentos da sua vida encarnada até chegar aquele momento do desencarne, da sua passagem para o lado espiritual. A gente roga a Deus sempre que a nossa partida, assim como a nossa vinda, né, seja sempre de equilíbrio, de paz, de alegria, né? Não é à toa que quando a gente vai acalentar familiares, quando a gente vai fazer uma prece para aquele que desencarnou, o mais que a gente pede é o equilíbrio, é a paz, né? Para que seja algo tranquilo, tanto para aqueles que ficam como aqueles que partem, principalmente para aqueles que partem, seja do lado de lá para cá ou vice-versa. Toda viagem, ela traz um pouco de insegurança porque você não sabe o que vai encontrar no caminho. Você sabe aonde quer chegar, mas não sabe como você vai chegar, né? Então é interessante que nesse momento que o espírito tem essa retrospecção, muitos, né? Muitos, grande parte de nós, quando vemos esse tipo de retrospecção, a gente fala, ai, se eu soubesse, né? Poxa vida, quanta coisa eu poderia ter evitado. Gente, eu faço diário.
Eu sou aquele tipo de pessoa que eu preciso escrever sobre aquilo que acontece comigo, pelo menos uma pincelada, né? E eu sou sincera com o meu diário. Ali eu escrevo coisas que me fizeram bem, coisas que me fizeram mal. Geralmente eu procuro dar mais ênfase nas coisas boas, mas aquilo que é ruim, que dói, que machuca, também escrevo. E aí eu tô fazendo uma pincelada, algumas pessoas falam que eu sou meia doida, né? Mas para mim é um momento assim de retrospecção mesmo, de colocar na balança o que deu certo, o que deu errado, o que, que eu posso fazer ainda, porque como professora de história que eu sou, a gente acredita que sem a base, né, do entendimento do passado é impossível você construir um futuro. Você está fadado a cometer os mesmos erros do passado se você não compreender o que houve lá atrás. Então eu pego minhas histórias, meus diários, e faço essa retrospecção constantemente. E agora eu cheguei numa fase que eu estou fazendo de novo, né? Aí eu estou indo lá para 2000, nós estamos em 2025. E a retrospecção que eu estou fazendo é do ano 2000 para cá. E aí eu vejo assim uma série de comportamentos que eu tinha na época de 2000, 2010 até 2010, comportamentos assim que não condizem nada, absolutamente nada com o comportamento que eu tenho nos dias de hoje. Comportamentos que eu tive há 3 anos, 4 anos atrás, já são bem diferentes do comportamento que eu tenho de hoje. Então, assim, não que eu esteja fazendo curso de santa, mas moralmente eu tenho compreendido mais a questão espiritual. E isso tem me feito abrir os olhos para uma série de coisas que antes não faziam sentido. Coisas que no dia a dia você não dá devida importância. Então é importante a gente fazer uma retrospecção enquanto a gente estiver aqui, encarnado, né? Não digo fazer diário, que isso é coisa minha, mas eu digo assim, olha para trás, vê as coisas que você fez que deu certo, que fez errado. As pessoas tendem a fazer isso em fim de ano, né? Pega o dia 31 de dezembro e fala, agora eu vou encerrar o ano com saldo positivo nisso, nisso e nisso. E isso aqui não deu certo, fica pro ano que vem. A gente faz isso geralmente no dia 31, né, de dezembro. Mas eu convido vocês a fazer isso constantemente. O Santo Agostinho, ele fazia isso diariamente. Quando ele ia dormir, ele fazia a prece. Eu não sou regrada a esse ponto, mas eu admiro. Ele ia dormir, ele fazia a prece e falava, Senhor, hoje eu consegui fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tem 1, 2, 3, 4, 5 que eu me propus e eu não consegui fazer. Mas eu vou deixar para amanhã e amanhã eu vou já iniciar o dia fazendo essas 5 coisas que eu não consegui fazer hoje. E foi dessa forma, exercitando o certo e o errado, a conquista e a derrota, que Santo Agostinho, pela Igreja Católica, se tornou um santo. Para nós espíritas, um espírito mais elevado. Então fica aí o convite, né, dessa reflexão, sempre fazer uma retrospecção, sempre, não de forma que degrade você, que te arrase, que você acha assim, nossa, eu sou um nada, né? Eu não faço nada direito. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Vitimismo, não. Mas uma retrospecção séria, segura, né? Daquilo que você realmente quer acertar e aquilo que você errou, que sirva de suporte para que você não tenha novos erros, né? Então, a gente não está fadado só a fracasso ou só a vitórias. Nós temos aquela questão do oscilar, nós somos espíritos ainda em elevação. Então, não se preocupe em fazer uma avaliação como essa e ter medo de ver os seus erros. Os erros são parte do processo de aprendizado. Agora, dura a gente chegar do outro lado, mostrar uma tela dos acontecimentos e a gente falar, nossa, ai, se eu soubesse, nossa, eu não fiz. Aí sim, aí o espírito entra naquela fase de querer se menosprezar, de achar que ele não é um nada, né? Que ele foi um fracassado porque ele não atingiu todos os graus que ele precisava, todos os conhecimentos que ele necessitava. Então não deixa para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje. Bora pensar sobre a vida, né? Vale a pena. A gente pode corrigir bastante erros antes de chegar do outro lado lá e falar que se arrepende, porque a maioria chega lá e fala, ai, como eu me arrependo. Não se arrepender de nada não, faz parte do processo. Errar e acertar, mas a gente tem condições de acertar mais do que errar. Basta a gente fazer esses balanços da nossa vida.